Boa noite a todos. Parabéns para quem compareceu, né? Fico contente de ver alguns rostos aí que eu já conheço. Pessoal que nos acompanha na Questão de Direito, tá? Muito obrigado. As mensagens, isso é muito importante. Quem não conhece o Questão de Direito, é um programa aqui na TV Cresce, toda quarta-feira às 10, 10h30. É aula de direito online para você. Basta você entrar no Facebook ou no YouTube também você consegue ver, ou no próprio site da TV Cresce, tá? Então, todo mundo está convidado a assistir o Questão de Direitos. É uma aula de direito, é um curso de direito para você. Muito didático e de forma bem mais leve para você entender e conseguir levar conhecimento também nos negócios e para todos, tá bom? Então, todo mundo está convidado aí. Olha só que interessante, obrigado pela presença, nós vamos falar sobre assédio sexual, mas antes disso eu quero passar uma informação. Hoje eu atendi no escritório, o professor tem escritório de advocacia em São Paulo, um corretor de imóveis, ele deixou de receber mais de R$120 mil em comissão. E por quê? Porque ele não tinha autorização de trabalho. Cuidado com isso. Nós sabemos que o cliente hoje nem nos induz a erro, né? Muitas vezes ele não assina e fica enrolando. Então o que você pode fazer conforme a jurisprudência? Mande por e-mail. Pega o e-mail desse cliente e manda para ele. Um simples texto. Olha, estou autorizado a vender o seu imóvel no valor tal, cuja comissão é o valor tal. Pronto. Esse e-mail com o ok dele já te dá um respaldo jurídico para você conseguir receber sua comissão, tá? E o professor fala isso com muito carinho porque não é justo, né? Não é correto. Você, corretor, é justo que você receba os seus honorários, você fez o seu serviço. Então, não é correto. E nós temos que realmente nos proteger nesse sentido. Porque se você vende um imóvel e não prepara aí as transações, não cria prova para você, você vai ter problema para receber. E é o que aconteceu com esse corretor, que foi atendido no nosso escritório hoje, e uma judiação. Você vê, por falta de documento, ele não tem prova. Ele vendeu, achou o comprador, apresentou o comprador ao vendedor, vendeu o imóvel, só a comissão dele, mais de R$120 mil, e não vai receber porque não tem prova, tá? Então, cuidado com isso, tá bom? É importante você sempre fazer autorização de serviço, contrato de corretagem, o nome que você quiser, mas faça. Se o cliente não assinou, qual que é a saída, qual que é a opção? Mande por e-mail, mande por carta, só não vale pôr no correio, né? O resto tem que dar um jeitinho. Mensagem no WhatsApp já ajuda, já é conhecida como prova, tá? Então, tem que fazer isso, porque não é justo, não é correto, né? O cliente espertalhão, ele usa você, corretor, para vender o imóvel. Depois, cai fora para não pagar comissão. Não, a gente não pode aceitar isso. Cada vez mais criar provas para se defender, nesse sentido, tá bom? Então, cuidado, tá? Com muito carinho eu estou falando isso, porque a gente vê todo dia um corretor tomando um golpe, né? E não é justo, são os seus honorários, seu e da sua família, não é verdade? Então, cuidado, tá? Cuidado, infelizmente, é o que existe mais, são pessoas que não levar vantagem. Então, olha só, o tema de hoje é um tema muito importante e muito especial. Quem está nos assistindo aqui, presencialmente, vai concorrer ao livro. O professor está lançando mais um livro, que é o Manual Prático de Direito Imobiliário, tá? É bem bacana esse livro. Esse livro ficou bacana porque ele é didático e acessível ao corretor, ao leigo e ao advogado. Esse livro aqui, o grande objetivo é fazer você entender. Tem muitos modelos de peças, tem modelo de contrato de corretagem, inclusive, mas a intenção é explicar o que é e como funciona, né? Não adianta só ter modelo, precisa entender como funciona. Então, tá aqui, tá bom? Hoje eu vou sortear um livro meu e o outro livro é do meu amigo Renzo, que vai sortear aqui também, que ele forneceu o livro dele, depois eu vou trazer outro para ele, mas com muito carinho. Olha o carinho que ele tem por vocês aqui, tá vendo? Olha só, hein? Merece palmas depois, viu? Olha lá. Aí, né? Então, fechado, tá? Então, você será sorteado, se Deus quiser. Tem 2 livros, 2 chances aí, né? 2 chances. Vamos lá, vai conseguir, né? Vamos lá, gostei da energia, a energia tá boa, isso é importante. E vamos lá, importante que eu vi também ali um saco bonito de pastelzinho de Belém, sensacional esse pastelzinho de Belém, hein? Eu adoro, hein? Muito bom, parabéns, você começou bem. Rua Pamplona, né? Sensacional. Tem dentro do shopping, também do shopping Plaza Sul, também tem. Sensacional, muito bom. Então, muito bom, né? Muito bom, parabéns, viu? Legal, vamos lá, vamos começar um assunto importante. E você pode ser vítima, hein? Pode ser vítima, pode ser processado. Sem falar que hoje nós temos um problema sério. Infelizmente, nós temos muitas pessoas que gostam de levar vantagem. E essa vantagem pode ser processual. Então, a gente tem que tomar cuidado. O profissional autônomo, o corretor, o contador, o advogado, o médico, todo mundo precisa tomar cuidado. Eu costumo dizer que hoje não dá mais para adotar uma postura passiva. É ativa no sentido de se prevenir, de se proteger.
Porque você pode achar um psicopata a qualquer momento que queira te processar por um único e exclusivo motivo, levar a vantagem financeira. Então, pode acontecer no trânsito, pode acontecer em qualquer ambiente, então cuidado. Tudo que a gente pensa em fazer na vida, temos que pensar com muito carinho, contar até 10. Hoje, mais que nunca. Professor, vou postar algo no Facebook, cuidado, né, com o que você posta. Vou fazer um comentário, mais cuidado ainda, porque esse comentário pode ser ofensivo e pode gerar um dano moral, né? Nós temos um caso no escritório, onde o sujeito entrou no Facebook de uma ex-namorada e escreveu, continua feia, desse jeito, né? Professor, o que aconteceu? Ela fez uma ata notarial e processou ele ganhou a ação. Ganhou a ação, não foi muito dano moral, mas foi algo em torno de R$5.000, não teve recurso. Professor, mas esse comentário é um comentário, uma brincadeira. Não deu a entender que era brincadeira. E ela fez questão de processá-lo. Então, cuidado com comentários no Facebook, no WhatsApp. É muito importante. Então, hoje mudou a situação, né? Hoje nós temos a mídia perto de nós, WhatsApp, Messenger. Cuidado com isso. Corretor de imóveis, advogado, médico, tem que responder só por e-mail. Se você responde tudo, não responde nada. Estava até conversando com o doutor aqui, que eu não acho ele, depois eu acho ele aqui. Cadê lá, né? A professora, eu respondo por e-mail, por WhatsApp, você acaba não respondendo ninguém. Você, profissionalmente, tem que ser por e-mail. Cuidado com isso, são muitas mídias. Dentro disso tudo, o professor quer falar de um assunto importante, que é o assédio sexual. Muita confusão, e uma confusão que pode gerar um problema para a sociedade, para você, inclusive o corretor. Você sabe, como corretor, como corretora, você oferece imóveis. Você pode sofrer um assédio, né? Dependendo da situação, ou não, e entender que é um assédio. Então, vamos entender isso, que esse conhecimento é muito importante para nós. Olha só, o assédio é o gênero de diversas espécies. Nós temos o assédio moral, temos o assédio sexual, que não posso confundir com abuso sexual. Ou seja, 3 palavras e 3 situações diferentes. O assédio sexual é uma coisa, o assédio moral é outra coisa e o abuso sexual é outra coisa. Então, nós temos 3 palavras para conceitos diferentes e muita gente confunde, né? Então, vamos lá. Primeiro conceito, que é o assédio moral. Professor, o que é o assédio moral? Assédio moral não tem nada a ver com assédio sexual. O assédio moral é o fato de você humilhar alguém que trabalhe com você. Pode ocorrer de forma direta ou indireta, pode ocorrer ainda em virtude de uma hierarquia, ou seja, o seu chefe pode fazer isso com você, mas pode ocorrer também pelo colega de trabalho. O assédio moral, olha que interessante, hein? Você tem uma imobiliária, você tem um escritório de corretagem, um escritório de advocacia, um escritório de contabilidade, e você tem 5 funcionários lá dentro. Você, como proprietário desse escritório, gerente, gestor, você percebe que um funcionário não sabe brincar. Um colega de trabalho, ele abusa, ele passa do limite da brincadeira. E ele acaba ofendendo o outro colega. E pode passar pela sua cabeça, deixa acontecer, eu não vou me meter nessa história, para mim não vai sobrar nada. Sobra. Sobra porque o assédio moral, ele vai ser punido, tem que ser punido, e essa reparação, quem vai pagar, quem vai custear com a procedência da ação na justiça, quem que é? O dono do escritório. O dono do escritório, o dono da advocacia, o dono da contabilidade, o dono da imobiliária. Então, cuidado. Então, o gestor, o gerente, o proprietário, o coordenador, tem que fazer o quê? Não deixar acontecer. Tem que conversar com os funcionários, se perceber que a situação está passando do limite, conversar, falar, aqui não quero isso. Porque quem vai sofrer a consequência é você. Professor, como que pode acontecer isso? De diversas formas. Olha só que interessante, ó. Nós tivemos um caso interessante, há uns 2 anos atrás, onde o sujeito, a empresa, tinha um grupo. Isso é muito comum, grupo de WhatsApp, né? A empresa, inclusive uma imobiliária, tinha um grupo. Só que os funcionários pegaram um para Cristo, um corretor, e ficavam zoando ele no WhatsApp, brincando com ele. Professor, qual que era a brincadeira? Eram várias, mas entre uma delas, o pessoal chamava ele de tripa seca, né? Como assim, professor? Tripa seca. Pegou o apelido. Ele não gostava dessa brincadeira e no WhatsApp ele saiu e continuaram brincando com ele. O que aconteceu? Ele foi trabalhar em outra imobiliária. Quando foi trabalhar em outra imobiliária, ele ingressou com uma ação cível. Cível, hein? Pedindo o quê? Indenização por dano. Professor, e o que aconteceu? Perdeu, a imobiliária perdeu. Perdeu porque o gestor, o coordenador, o proprietário, deveria ter evitado aquela situação. Ela passou do limite, ela ficou abusiva. Então, cuidado, hein? Outra situação também, que nós tivemos acesso a um caso prático, foi uma situação que o sujeito o seu nome era Lucimar.
Professor, mas o que tem a ver Lucimar? Lucimar é um nome feminino, né? E ele na empresa, o pessoal brincava com ele. Ô, Lucimar, tem nome de mulher, hein? Ô, Lucimar, ô, dona Lucimar. A empresa também não fez nada em relação a isso. Existe um entendimento que passou dos limites. Ele processou a empresa e também conseguiu um dano moral de R$6.000. Professor, mas por que Lucimar? Né? O pessoal brincava, porque o pessoal cismou que Lucimar é um nome feminino, como realmente é. Tanto é que hoje nós podemos mudar de nome, né? Ah, professor, no Brasil não dá para mudar de nome, é algo impossível. Claro que não. Nós temos uma ação para isso, que é a ação de retificação de registro público. Essa ação permite você, eu, qualquer pessoa, mudar de nome. Nós temos diversas teses para isso. Nós temos a tese dos 18 aos 19 anos, seu filho, seu neto, seu primo, seu irmão, fez 18 anos, ele pode mudar de nome até os 19. Mas qual o fundamento? Esse. Pelo fato de ter feito 18 até os 19, é um direito que eu tenho, que você tem de mudar de nome. Outra situação que você pode mudar de nome é aquele nome que te expõe ao ridículo. Você pode mudar de nome também porque você ficou conhecido pelo aquele nome. Trago o exemplo, o Gugu, o Lula, Ratinho. Quantas celebridades aí já mudaram de nome, né? Porque, professor, mas por que mudaram de nome? Porque elas ficaram conhecidas com aquele nome. E hoje você consegue mudar o nome no sentido de incluir esse apelido. Nós tivemos um caso interessante, porque a gente fala em mudança de nome, só lembra do sujeito que é famoso, né? E não é a realidade. Normalmente acontece com o famoso, mas aquele que não é tão famoso assim, que não é famoso, que não é da mídia, da TV, também consegue mudar de nome. Tivemos um caso interessante que o sujeito tinha uma barraca de limão, e ele ficou conhecido no bairro como Zé do Limão. E ele gostava disso, ele sentia prazer em ser chamado Zé do Limão. O que aconteceu? Fizemos uma ação de retificação de registro público e, por vontade própria, gosto é gosto, não se discute, né? Como que ficou o nome dele perante a justiça após a procedência da ação? Zé do Limão. Professor, mas que esquisito, mas é gosto, né? Gosto é gosto, não se discute. Está feliz, está bom, né? Então, dá para mudar de nome sim, inclusive sobrenome, hein? Muita gente fala, não, é imutável, não dá para mudar sim. Então, o fato é que o assédio moral é outra coisa. Está vinculado à humilhação, né? Ao sofrimento. O sujeito virou o quê? Chacota no trabalho, todo mundo brinca com ele, mas não brinca de um jeito que humilha, né? Isso é o assédio moral, é diferente. O assédio moral pode ser em virtude disso, brincadeiras, aceitação, ou pode ser aquele assédio também feito pelo superior hierárquico. Ou seja, o gerente, o gestor, esse sujeito também pode ser processado por indenização de assédio moral. O assédio moral é um ato. Professor, o que eu faço com esse ato? Você prova num processo e você consegue receber uma indenização por danos morais. Quando eu falo de assédio moral, é muito comum o chefe chegar lá no sujeito, corretagem, inclusive, é demais, né? Pega quem trabalha para a construtora, lançamentos, imóveis da planta, chega lá no sujeito e fala assim, ô corretor, você não vende nada, hein? Ô, vem cá, o pangaré. Aí o corretor fica nervoso, a corretora, mas por que pangaré? Você não vende nada. Todo mundo vende aqui, você não vende nada. Ô, vem cá, vem cá. Ô, vem cá, ô, vende nada. Cria até apelido, né? Eu já vi situações assim, imobiliária grande, que tem um corretor que chama, ô, vende nada, vem cá. É humilhante, né? Aí chega o corretor lá, o coitado, não vende nada porque ele não vendeu nada. Então, isso gera o dano moral. Por quê? Porque ele sofreu um assédio moral. Então, assédio moral é ofensa. E quando eu consigo provar essa ofensa, eu consigo fazer o quê? Receber danos morais, tá? Vamos deixar de lado agora o assédio moral, para não confundir mais com o assédio sexual. São coisas diferentes. O assédio moral é humilhação, ofensa. Pode ser entre colega de trabalho, pode ser entre o superior, meu gerente, meu chefe. Isso é assédio moral. Quando a gente fala de assédio sexual, é outra situação, é outro conceito. Professor, o que é assédio sexual? É uma outra situação no sentido de existir uma coação. Coação para um favor sexual. Muita gente fala, professor, o assédio sexual só ocorre entre homem e mulher. Não. O assédio sexual ocorre com homem, mulher com mulher, diversas situações. Nós tivemos um caso interessante também, uma grande universidade aqui em São Paulo, o coordenador do curso chegou no sujeito, né, no professor, e falou assim para ele, olha, você precisa de mais carga horária, você me pediu mais aulas, né? Aí o professor falou, sim, preciso. Então, para mim te ajudar, eu preciso te ajudar. Parece até Tropa de Elite, né? Não tem um filme lá, Tropa de Elite? Para você me ajudar, eu preciso te ajudar. Aí ele falou assim, mas te ajudar no quê? Não, eu sou um cara meio carente, né? Olha só que horror, né? Mas aconteceu. Professor, o que é isso? Assédio sexual. Então, pode ocorrer entre pessoas do mesmo sexo. Olha só, hein? Pode ocorrer. O mais comum é homem e mulher.
Também pode ocorrer o assédio sexual de forma invertida. O que é isso, professor? Porque todo mundo pensa no assédio sexual sempre do chefe, do gestor, do gerente, do coordenador para o funcionário de grau inferior. Mas pode ocorrer de forma invertida. Pode chegar o sujeito lá, chega no gerente e fala assim, olha, eu só vou trabalhar mais se você me der uma chance, sei lá, alguma coisa assim. Tem que ter uma proposta sexual no meio. E isso pode ser o quê? Tem que ser, na verdade, uma coação. Então, o seu gerente, a sua gerente, chega em você e fala assim, olha, você quer subir de cargo? Você merece, viu? Mas você vai ter que me ajudar, nós vamos ter que nos encontrar à noite, tudo bem? Porque, olha, para você subir de cargo, você precisa me encontrar à noite. Ou seja, isso está fazendo uma coação. Você faz um favor para mim, tem que deixar bem claro o sexual, e eu consigo promover você. Isso pode ocorrer na forma de demissão também. Ela chega no sujeito e fala assim, olha, ou você sai comigo, né, ou nós vamos ter uma relação, ou senão você está demitido. O que você quer? Você que decide. Isso também é um assédio sexual. Professor, como que eu provo o assédio sexual? Então, olha só que interessante. Em primeiro lugar, então tem que ter um vínculo, uma relação de trabalho, né? Só existe assédio sexual no trabalho. Pode ocorrer fora, claro, um encontro fora, dentro do carro, né? Pode ocorrer dentro do elevador, mas tem que ter o vínculo trabalho. Eu preciso trabalhar com ela comigo, ou ele com ele, ela com ela. Precisa ocorrer isso, esse trabalho. Quando eu falo do assédio sexual, então, tem que ter esse vínculo trabalho. Se não tem trabalho, não existe assédio sexual. Como assim, professor? Saímos aqui na rua, na Pamplona, passa uma moça e fala para você assim, sai comigo hoje. Aí você fala, qual o seu nome? Por quê? Porque eu quero te processar, né? Não adianta, isso não é assédio sexual, né? Outra situação, passa uma mulher, né? E o sujeito aqui da porta fala, ô, vem cá, meu ovo da minha marmita. Não tem esses negócios, aquelas piadinhas, né? Aquela, não cola mais, não, essa não dá mais, né? Ô, meu ovo da minha marmita, vem cá. Ou a tampa da minha marmita, vem cá, né? Professor, isso é assédio sexual? Isso não deve ser feito, né? É questão de respeito, é questão de ética, não deve ser feito, inclusive é crime também, né? Mas é um outro tipo de crime, né? Se for provado, todo crime tem que ser provado, tem que ter provas, mas assédio sexual não é a paquera, o chamado chaveco, né? Assédio sexual não é isso. Assédio sexual, tem que deixar bem claro, precisa existir um vínculo de trabalho, precisa trabalhar na mesma empresa. Professor, eu trabalho aqui no prédio do Cresce e a moça do lado aqui da loja me dá atenção, eu gosto dela, vou chamar ela para sair. Ela vai me processar por assédio sexual? Não, porque não existe assédio sexual nessa situação, porque você não trabalha com ela. E para ocorrer o assédio sexual, precisa trabalhar junto, ou seja, precisa trabalhar na mesma empresa, né? Só que também precisa existir uma hierarquia, ou seja, isso tem que ocorrer por um chefe, por um coordenador, por um supervisor e vice-versa, né? Então, é diferente. Professor, então o chaveco, a paquera não é assédio sexual? Não é assédio sexual. Professor, e eu pegar, né? A pessoa chegou e me apalpou, pronto, me apalpou. Isso é assédio sexual? Não, isso é mais que assédio sexual. Quando existe um contato físico, olha só que interessante, hein? Aí já é um outro crime, estupro, né? Então é outra coisa. Mas, professor, mas não teve conjunção carnal, não faz mal. Né? O fato de só de ocorrer aí, passar a mão, alguma coisa assim, já é considerado o crime, vai ter a sua tipificação. Então precisa tomar muito cuidado, aí fica muito mais grave a coisa, hein? O assédio sexual, ele para onde? Ele para na proposta, na coação. Olha, fica comigo essa noite que aí eu te dou uma promoção. Fica comigo amanhã que eu não vou te dispensar. Isso é assédio sexual. E quando a gente fala de assédio sexual, existe uma confusão muito grande. Muita gente fala assim, pode ocorrer entre pessoas do mesmo trabalho, né? Ou seja, de funcionários do mesmo nível hierárquico. Pode ocorrer, não. Precisa existir uma hierarquia no assédio sexual. No assédio moral, não. No assédio moral, o chefe não está nem sabendo, a gente conversou aqui. No assédio moral, o chefe não sabe o que está acontecendo nos grupos, não sabe o que está acontecendo no departamento, uma piadinha. Depois ele vai sofrer a consequência por não ter inibido isso, né? Não deixado acontecer. Mas fato é que o assédio sexual, esse sim precisa de uma hierarquia. Assédio moral não precisa de hierarquia. Não podemos confundir o assédio sexual com abuso sexual, hein? Já vi muita gente discutindo, inclusive no serviço, no trabalho, né? Uma moça falou assim, o senhor está fazendo abuso sexual, né? A moça contando no escritório para processar o chefe dela. Eu expliquei para ela, falei, o que aconteceu com você não é um abuso sexual, mas sim um assédio sexual. Podemos fazer ação se tiver prova, mas não pode chamar de abuso, porque abuso é outra coisa. Professor, o que é abuso sexual? O abuso sexual é uma outra situação, acontece muito com o menor, né?
em relação a pagamento do menor, prostituição, abuso sexual, é outra situação, é outro estudo. Assédio sexual é a proposta, tem que ter relação de trabalho, tem que ter hierarquia, tem que ter a coação para uma promoção ou para uma demissão. Isso é o assédio sexual. Lá no assédio moral, lá vale o quê? A ofensa de amigo para amigo. Aqui no assédio sexual, como é algo diferente, não. Tem que ser de cima para baixo ou de baixo para cima, hein? Então, isso é assédio sexual. Então, cuidado. Quando a gente fala de assédio sexual, quem está nos assistindo em casa também, esse programa fica no YouTube, né? Essa palestra, muito bacana isso. Quem está sofrendo assédio sexual, o que tem que fazer, professor? O que você me orienta a fazer ou falar para um amigo ou para uma amiga que está sofrendo isso? Colher provas, né? E como que eu vou colher prova? Se a pessoa te deu uma cantada, mas não uma cantada, já praticamente um assédio sexual, que são coisas diferentes, que você já sabe qual é a diferença, porque a cantada, né, é outra situação, não existe coação, o assédio sexual existe, né, existe uma proposta, olha como é diferente. Aqui você precisa colher prova. E como que eu vou colher prova? Induz esse sujeito, ele ou ela, que está praticando o ato de assédio sexual, mandar um e-mail, um WhatsApp, porque o e-mail, o WhatsApp, o Messenger, o Facebook, hoje é utilizado como meio de prova. Lá no processo civil, nós temos as provas orais e as provas documentais. Professor, quais são as provas orais num processo, também no processo penal? Prova oral é aquela falada. Quando eu levo uma testemunha numa audiência, é prova, professor? É prova. Prova oral. A testemunha é prova oral. Professor, e o depoimento pessoal também é prova oral? Mas nós temos a outra classificação de prova, além da prova oral, que é a prova falada. Nós temos a classificação de prova documental. E na prova documental nós temos o quê? O documento em sentido estrito, qualquer papel, muito difícil. Hoje em dia não vai fazer um bilhetinho, olha, fique comigo essa noite para eu te dar uma promoção. Então, dificilmente vai ter essa prova. Tem uma inspeção judicial, o juiz lá olhar, que não é o caso aqui também. Porque como que o juiz vai olhar o quê, se não aconteceu nada, houve só uma proposta? Outra situação também interessante, ó, perícia. Nesse caso, perícia dificilmente vai provar alguma coisa, né? A ata notarial, que é a quarta e última prova, a ata notarial é a escritura pública, feita no tabelião, essa sim é uma boa prova para ser utilizada no assédio sexual. Por quê? Eu pego o WhatsApp, ele ou ela me mandou uma proposta, fique comigo que eu vou subir vocês de cargo, você será meu advogado exclusivo, né? Aí eu falo, opa, vou pegar isso aqui, vou fazer o quê? Né? Vou pegar e vou fazer uma ata notarial, não é verdade? Fazer uma ata notarial. Por quê? É uma prova que eu tenho que eu sofri um assédio sexual, tá? Professor, assédio sexual tem alguma coisa a ver com assédio moral? Não, não pode mais fazer essa confusão. Pergunto para quem está aqui, quem está nos assistindo. O sujeito chega em você, né? Sei lá, vamos dizer que você faça uma parceria, trabalha em uma grande imobiliária, num grande escritório de advocacia, chega em você e fala, olha, ou você vende mais, ou eu, sei lá, vou te matar. Isso é assédio sexual? Não tem nada a ver, né? Isso é assédio moral. Sexual tem que ser um favor sexual. Ou seja, não tem nada a ver com moral, é uma outra situação. Tanto um como o outro, cabe ação de indenização, né? Ação de indenização de danos morais. Dano moral no Brasil é complicado, hein? Professor, dano moral no Brasil dá para ficar rico, bilionário? Não dá, tá? Não é uma realidade no nosso país. Em outros países, o dano moral é muito maior. Aqui não. Aqui os juízes, eles proíbem a fábrica do dano moral. Por quê, professor? É para não ter muita ação, né? Então, o ato sexual, né, a proposta, a coação sexual, o professor tem acessado a jurisprudência, e você pode acessar facilmente o site do TJ, ou do TRT também, né, que é o site do seu trabalho, não passa de 12 mil reais, 15 mil reais. Isso se provar o assédio sexual, hein? Se provar no WhatsApp, né, no Messenger, na gravação, uma testemunha. Se você conseguir, você que está nos assistindo, se você conseguir provar o assédio sexual, perceba que você não vai ganhar uma indenização maior que 12 mil reais, tá? Então, precisa analisar, né, se vale a pena. Claro, tem que correr atrás dos direitos, mas muitas vezes aquela situação vai te causar um sofrimento, um transtorno, uma humilhação. Então, será que vale a pena? Mas, claro, né, quando você sofre o assédio sexual e você acha interessante, tem prova para isso, deve efetuar realmente um processo o mais rápido possível. Professor, eu fiz um boletim de ocorrência, tá, causa ganha. Não existe isso, hein? Boletim de ocorrência não é prova de nada. Boletim de ocorrência é um documento unilateral. Cuidado, tá? Tem muita gente que faz boletim de ocorrência e fala, olha, já estou com a prova na mão. Que prova? Não é prova de nada. Você conta na delegacia a história que você quiser. Eu conto na delegacia a história que eu quero. Então, cuidado, hein? Tem muita gente que fala que boletim de ocorrência é prova. Isso é um absurdo, hein? Falo isso até no direito imobiliário, né?
O pessoal chega até você, corretor, e fala: corretor, invadiram minha casa, o que eu tenho que fazer? Me ajuda, você tem experiência de direito imobiliário. Não, vai na delegacia, faz um boletim de ocorrência, não vai ajudar em nada, porque nós temos um crime só, que é o esbulho possessório. Então é muito difícil você provar esse esbulho possessório, ou seja, não vai dar nada na delegacia. Vai ter que fazer uma ação civil de reintegração de posse, né? Então tem nada a ver. Muito menos para o assédio sexual. Professor, eu fiz um boletim de ocorrência e a prova do abuso sexual. Não é a prova do abuso sexual, porque boletim de ocorrência não prova nada. O interessante é orientar essa pessoa que trabalha com você, né, que está sofrendo essa situação, colher provas. E o que é colher provas? Tentar forçar um e-mail, forçar uma mensagem, ou, sei lá, alguém fica escondido para escutar, para ser uma testemunha. É assim que você tem que fazer, é assim que você tem que atuar. Então, ficou bem claro então, hein? Assédio sexual não tem nada a ver com assédio moral. Assédio moral é uma outra situação. Assédio moral existe o quê? Uma humilhação, mas não vinculada à sexualidade, ao sexo, né? Então é uma outra situação, tá? Cuidado com isso, hein? Olha só que interessante também que o professor quer falar aqui, ó. O assédio sexual, ele cabe só na relação de trabalho, tem que existir trabalho. O assédio moral pode existir numa relação de trabalho ou fora dela, hein? Ou fora dela. Pode ocorrer até com o cliente, hein? Pode ocorrer, é uma outra situação, olha que bacana. Você, corretor de imóveis, pega lá um trabalho, uma casa para vender, um apartamento para vender, e aí você não consegue vender, que não é muito difícil, né? O mercado está difícil, está complicado, tem aquela questão que sempre o Gilberto defende também, que o imóvel acima do valor de mercado não vende, né? Não adianta pegar um imóvel acima do valor de mercado, não vai vender nunca. O imóvel vale 350, mas eu peguei esse imóvel, quanto? 400. Vai vender? Vai vender nada, ninguém compra, né? E aí esse sujeito, normalmente, que faz isso com você, que ele quer um valor absurdo, só o imóvel dele tem valor, pode ser que ele chegue em você e fale assim: ô corretor, vem cá, você não serve para nada, hein? Não passa na minha porta, hein? Pelo amor de Deus, você está quase 2 anos para vender um imóvel, você não vende nada, hein? Você não consegue vender nem algo gratuito, né? Pode te humilhar. Professor, isso é humilhação? Claro que é. É só profissão. E tem mais, eu já vi situações que o sujeito fez isso e colocou isso no Facebook. Já pensou o que ele fez com a sua imagem? Professor, o que eu devo fazer? Aí sim, esquece o assédio sexual, nós vamos para o quê? O assédio moral, né? Não no ambiente de trabalho, mas o assédio moral no sentido de dano moral. E aí eu vou processar esse meu cliente, vou processar ele, porque ele me ofendeu, né? E eu tenho que ter prova. Que tipo de prova? Qualquer prova, oral ou documental. Isso acontece demais, principalmente com quem trabalha de venda, hein? Outra situação também, quem trabalha com venda sabe disso. Seja num banco, seja numa imobiliária, existem e-mails, né? E-mails esculachando você. Olha, você tem que vender, senão realmente não posso garantir o seu emprego. Professor, o que é isso? Isso é assédio moral, porque você está sendo cobrado de forma absurda, né? Acima do limite. Uma coisa é eu te cobrar, olha, a gente precisa vender, hein? Mas outra coisa é eu mandar um e-mail para você te ameaçando uma coação. Olha, você não vende há 6 meses e não dá para te segurar mais um mês. Pronto, já é assédio. Se você tem essa prova no e-mail, um papel, um recado, um WhatsApp, pronto, já é motivo para você processar quem fez isso com você. O professor nunca incentiva a ficar ingressando com a ação sem prova, hein? Nós sabemos que no Brasil, se você perde um processo, você tem que pagar a sucumbência, que pode chegar até 20%. Professor, quero processar. Outro dia escutei um advogado falando assim: caiu na minha frente e oriento o cliente a entrar com a ação. Isso é um absurdo, hein? Por quê? Porque, na verdade, se o cliente perder, o que vai acontecer? Vai ter que pagar a sucumbência. Só processa se tem prova. Se não tem prova, não processa, que realmente você vai acabar perdendo. É o caso do corretor que nos procurou hoje. Ele não tinha o principal documento, a principal ferramenta, a autorização ou contrato de corretagem. Como que eu vou processar? Para ajudá-lo, para que ele receba os seus honorários, sendo que ele não tem o principal documento. Então, cuidado. Então, é importante sempre plantar a prova. Processo no último caso, tenta conciliar antes. Numa situação de assédio sexual, não há que se conciliar, né? Porque o assédio sexual, você vai fazer o quê? Vai virar para a pessoa e falar: olha, fala desculpa que eu não te processo. Não tem essa conversa, né? Tem que entrar com a ação. Mas, em outras situações, sempre tente conciliar. Inclusive, o corretor, antes de processar aquele mal pagador, aquele sujeito sem vergonha, que usou você para vender o imóvel e não te pagou, oriento você sempre mandar uma notificação extrajudicial, né? Porque você mandou a notificação, 1, 2, eu oriento mandar até 3, porque aí sim você entra com a ação com embasamento jurídico. Ô juiz, eu tentei cobrar esse sem vergonha aqui, ó, 3 vezes, ó, ele nem respondeu. A ação fica mais concreta, fica mais forte, tá bom? Mais robusta, né? Então, inclusive, vamos ter esse tema aí no questão de direito, se eu não me engano, semana que vem, hein? Então não vai perder não, que a gente vai falar só de contrato de corretagem e as provas, tá bom? Bem bacana. Vamos abrir para a pergunta, então? Vamos lá? Qual site encontra o seu livro, professor?
Legal. Então, eu vou passar aqui, ó. Quem quiser anotar o e-mail do professor é julio.professor. Não, na lousa? Não dá porque não dá para escrever. Tem jeito. Aqui não temos lousa. É julio.professor.direito@gmail.com. Vou repetir, hein? julio.professor.direito@gmail.com, tá? Isso, não mudei não, hein? Quem quiser adicionar no Facebook, por favor, tá? É Júlio Sanches, com Z no final, 2. Aí lá também tem a Sara, que é a consultora dos livros, ela faz a venda a preço de custo da editora, tá bom? Então, quem quiser consegue muito mais barato do que nas livrarias aí, tá bom? Então, basta entrar em contato aí. Adiciona o professor no Facebook aí, tá bom? Professor João Pereira Oliveira, de Cotia, ele fez a mesma pergunta sobre o livro, só acrescentando se o senhor poderia informar o preço. Com a consultora, R$ 80,00. Nas livrarias, acho que 149. A diferença é grande, viu? Tá. Tá? Então, R$ 80,00 através... Com a consultora. Com a consultora? Com a consultora que faz as vendas dos livros. Ok. Tá? Eu passo o telefone dela, tá bom? Tá. A Irene Dias, através do YouTube, ela fez um comentário. Ela falou, boa noite. É lamentável, mas tem um amigo corretor que foi humilhado pelo gerente, que disse que ele era tão fraco que podia contaminar a equipe e pediu para ele se desligar da imobiliária. Acontece. Nós tivemos um caso que o corretor tinha um apelido de tartaruga, tartaruga Touché. E aí ele conseguiu indenização de R$ 12.000. Caracteriza o assédio moral, né? Assédio moral. A Cláudia Donádio, pelo Facebook, ela faz uma pergunta. E quando as imobiliárias divulgam para o grupo o ranking de vendas, onde muitos que não vendem ficam expostos, trata-se de assédio moral? Sim, trata de assédio. E é importante que isso aconteça até em condomínio, né? Aquele condomínio que não paga o condomínio fica numa lista, aquele funcionário que chega atrasado no serviço, né? O corretor que não vende fica naquela lista como último, aí coloca assim, rebaixado, né? Assim, tudo isso é motivo para assédio e gera danos morais. Temos aqui uma pergunta, mas a pessoa não se identificou. Ela falou, ou ele, gostaria de saber se quando uma mulher posta uma foto sexy, isso provoca uma reação. E essa reação pode inocentar a reação oposta. Não, isso não acontece, porque, na verdade, eu não posso usar como desculpa para um assédio sexual, um assédio moral, a conduta do outro, né? Não posso fazer isso, mesmo porque o Brasil é muito grande, o mundo é muito grande e as culturas são diferentes. É muito comum no Rio de Janeiro fazer topless, né? Sim. E nem por isso tem que fazer um assédio sexual. Isso não existe, não é motivo para que seja fundamento para um ato tão absurdo quanto esse, né? E, por fim, a Irene Diácomo, pelo YouTube, ela fez um elogio. Sempre ótima palestra, doutor Sanches. Muito obrigado, parabéns. viu? Um abraço a todos. Essas são as perguntas dos nossos internautas. Temos aqui algumas perguntas. Boa noite. Boa noite. Parabéns aí pela palestra, como sempre, muito boa. Obrigado. Hoje é comum as construtoras, e eu trabalhei recentemente numa, e também outras empresas aí de telefonia, enfim, faz aquele serviço que ficam dando listas de possíveis clientes e fica aquele rodízio. Os vários corretores ou consultores, o pessoal fica ligando. Hoje liga você, amanhã liga o outro. E eu cansei de ouvir pessoas falar, pô, tira meu nome da lista, tira meu nome dessa lista, já pedi para tirar. Só que eles não tiram, roda e todo mundo fica ligando. Minha pergunta é a seguinte, se o pessoa que recebe essas ligações, gravar todas elas, ele pode entrar considerando como assédio moral esse tipo de constante, e ele gravando que ele pediu para tirar o nome e ninguém tira. Muito boa pergunta. Nesse caso, né, já existe uma relação de consumo, né? Então, aquelas ligações de telemarketing, você não quer mais, já avisou que não quer e continua ligando. Isso pode gerar o quê? Uma ação de obrigação de fazer ou uma ação de perdas e danos, pode ser solicitado o dano moral, que inclusive é muito baixo no nosso país, mas não é uma situação de assédio. O assédio ele tem que estar vinculado ao quê? Ao acesso da pessoa com pessoa. Nessa situação gera um dano moral, mas é um outro tipo de dano moral, é um outro nexo de causalidade, tá bom? Legal, obrigado. É bem rápida. Imaginamos que uma situação em que uma pessoa trabalhe, uma mulher trabalha para um homem,
E ele começa a assediar ela, tal, e ela, por não saber dizer não, acaba se sujeitando. E vai passando o tempo, e ela não sabe dizer não, e ela não quer conflito, e ela acaba se sujeitando. Mas chega um dia que ela fala assim, não, para mim chega. Agora eu vou chegar, vou falar que eu não quero mais, mas a pessoa fala, mas agora já estamos, já foi, já aconteceu, então você agora é minha e você tem que continuar. Já vi casos assim. A partir do momento que essa pessoa não quer mais, a pessoa que antes tinha um relacionamento, porque é patrão, ela presta um serviço para ele e ele abusa, ele acha que ela tem a obrigação de, cada vez que vai fazer um serviço para ele, ela tem que ceder sexualmente para ele. Mas ela, no começo, ela não sabia dizer não, porque ela não quer conflito. Só que aí chega um momento que ela fala, não dá mais, ele tem que entender, e aí ele fica perturbando, infernizando, achando que ele é dono dela. Entendi. Como que funciona isso? Nesse caso, né? Professor, eu faço o assédio sexual porque eu já namorei, tive um namoro com ela ou com ele. E aí não é assédio sexual. Continua sendo assédio sexual do mesmo jeito, hein? Porque existe uma relação de trabalho, existe uma coação, né? E existe a proposta de promoção ou demissão, dispensa. Então, continua sendo assédio sexual. Não dá para usar como tese de defesa, em uma eventual defesa, não, mas eu já namorei ela, tenho liberdade com ela. Não, não, porque existem os requisitos do assédio sexual, tá? Claro. Muito boa a sua palestra. Muito obrigado. Meu nome é Rose. Tudo bem, Júlio, Rose? você falou o seguinte, que no caso do assédio moral, existe uma hierarquia. No assédio sexual, não. Mas... É o contrário, na verdade. Não, né? No assédio moral... Não existe. Não existe Não existe hierarquia. No sexual que existe. Mas aí é o seguinte, mas e se for um assédio de colega para colega, ele deixa de ser um assédio? Então, olha que interessante. Então, vamos dizer que não é o chefe. O problema aí é com o colega de trabalho. Você está lá na imobiliária, chega o outro corretor, né, ou a corretora, e aí, você vai sair comigo hoje? Você vai tomar café comigo, com leite comigo hoje, né? Aí você já não aguenta mais, porque todo dia é a mesma história. E aí, você quer comer bolacha comigo, né? Aí, o que você tem que fazer? Tem que gravar também, né? Gravar, pegar testemunha. Mas qual que é o processo? Seria com um fundamento ou um crime de assédio sexual? Não, porque não tem hierarquia. Existe uma situação também, existe um crime também, mas não é o crime de assédio sexual, porque o crime de assédio sexual tem que ter o quê? Hierarquia. Relação Nesse caso, de então, não deixa de ser assédio? Porque não tem hierarquia? Deixa de ser assédio. Mas pode ser punido de outro jeito, né? Através de uma ação de perdas e danos na esfera civil, e vai ser apurado no criminal como um outro crime, que normalmente é um crime de abuso também. Então, na verdade, tem tipificação criminal, mas não é assédio sexual. Tá vendo? E muita gente fala assim, para com isso, que você está me causando um assédio sexual. Na verdade, não é, né? É um crime também, mas é um outro crime. Aí, para acontecer assédio sexual, tem que chegar no chefe e falar assim, promove ele, né? Promove esse vagabundo. Promove ele, né? Professor, mais uma vez, meus parabéns. Muito obrigado. Eu vou sair daqui melhor. É o seguinte, no caso de visita do imóvel, é imprescindível duas testemunhas ou basta uma? No caso da visita, uma testemunha já ajuda. Uma já ajuda. Uma é melhor que uma. Já resolve, não, resolve, Já. Definitivamente resolve. Já ajuda para ser o quê? Uma prova. Mas o ideal é duas, então. Na verdade, não pode vincular só a testemunha, né? Tem corretor que fala assim, vou usar uma testemunha que aí eu vou receber com certeza, um exemplo, né? A comissão, os honorários. Não. O interessante, além da testemunha, é e-mail, é também uma folha escrita, né? Autorização de trabalho. Perfeito, Quanto mais, melhor. Vamos pensar assim. Quanto mais, melhor, tá, né? Obrigado. Meus parabéns, antes Muito de mais obrigado, nada, meu viu? nome é Nicoló. Eu continuei... Parabéns pela camisa, bonita. Chama dinheiro, amarelo chama dinheiro, Não, né? obrigado. Dizem que quem usa cueca ou calcinha amarela não falta dinheiro, não sei, né? Não, é camisa, viu? Ah lá, cuidado, hein? Não pode vir para ver, hein? Depois que o professor começou a usar cueca, só cueca amarela, nunca mais faltou dinheiro, tá vendo? Fica a dica aí, não sei, né? Vai que é a cueca. Né? A dúvida é o seguinte, eu não consegui compreender corretamente por que um assédio moral num grupo, entre colegas, que o líder, o coordenador, o gerente, etc., não está nem sabendo da história, ele que é processado e não entre colega. Legal, vou te explicar, olha que legal. Lá no assédio sexual,
precisa existir relação de trabalho e hierarquia. No assédio moral, precisa existir relação de trabalho? Não. Precisa existir hierarquia? Também não. Lá no assédio sexual, olha que interessante, além da hierarquia, né, precisa ser de cima para baixo e de baixo para cima. Já no assédio moral, não. Pode ocorrer com essa hierarquia do chefe, ele te humilhando, né, humilhando o corretor, humilhando o funcionário, mas pode ocorrer entre equipes. Mas para o professor, coitado do chefe, o que ele tem a ver com isso, né? Na verdade, o chefe ele tem um poder diretivo, é chamado, né, lá do direito do trabalho. Esse poder diretivo, ele, como chefe, ele tem a obrigação de fazer o quê? Fiscalizar. Ele está vendo que o outro está tirando pelo da cara do outro, fica brincando com ela, com ele, está vendo que o outro está vermelho, azul, amarelo, dá até dor de barriga de nervoso, né? Quando vê. O ideal é ele fazer o quê? Fazer alguma coisa para que não aconteça. Ah, professor, mas ele não vê. Mas tinha que ter visto. Segundo a justiça, não é a opinião do professor. Segundo a justiça, ele tem a obrigação de ficar sabendo. Olha só. Por isso ele é punido por isso, hein? Por isso o ideal é que realmente aquele que está sofrendo o bullying, né? Tem que chegar no chefe e falar, ó, chefe, eu não estou aguentando mais, me ajuda, né? Mas, processualmente falando, não existe essa obrigação. Se o chefe não fica sabendo, ele corre o risco de tomar uma ação e uma perdas e danos aí de um valor considerável. Considerável. É a função dele, diretiva, né? Tá? Então, vou passar o e-mail, então, de novo, hein? Ó, então, o e-mail é julio.professor.direito@gmail.com, tá bom? julio.professor.direito@gmail.com. O telefone eu passo. Vou passar o telefone do escritório, tá bom? Pronto. Aí, se alguém tiver dúvida em relação ao livro, o rapaz que atende, o nosso amigo o Sérgio, vai passar o telefone. É o DDD 11, aqui de São Paulo, 2061-5649. 2061-5649. Telefone do escritório da sede aqui em São Paulo, a gente tem também em outros estados, tá bom? Então, 2061-5649. 2061-5649. O escritório é especializado em direito imobiliário, tá bom? Mais alguma pergunta? Não? Então, você? Chave de ouro, hein? A última chave de ouro, hein? Olha lá. Última pergunta. Existe também dentro dos prédios a turma que manda no prédio. E às vezes entra um novo condômino, ele quer abaixar o condomínio, é muito fácil para a turma que manda no condomínio mover uma ação assim, porque os funcionários são todos com quem tem o poder sempre. É muito fácil fazer alguém pagar uma coisa. O senhor concorda? Essa questão de hierarquia, aí ficou a dica, né, do nosso delegado, para evitar um processo, principalmente de assédio sexual, o ideal é você evitar de atender sozinho, né? No condomínio é a mesma coisa, né? Para evitar o assédio sexual, o que eu tenho que fazer? Evitar de atender sozinho, sem testemunha, homem com homem, principalmente mulher, homem e mulher, né? O assédio moral, como que eu vou evitar? Vou evitar não ofendendo o próximo, né? Não ofendendo o próximo. Estou falando de assédio moral, onde a turma que manda no prédio viram testemunhas de um funcionário que faz tudo o que eles mandam. E o funcionário vai e fala, ele me chamou de burro. Já é assédio, né? Porque a ofensa, né? Então, chega no funcionário, o síndico chega no funcionário e fala, ô burrão, vem cá. Pronto, já é assédio, né? Ele não tem o direito, né? E acontece muito, a gente vê por aí, né? Ô, vem cá, né? Entendeu? Sim, eu entendi, mas nesse país aqui muita coisa é tão errada e às vezes colegas meus com cabeça de gringos, a gente levanta a voz às vezes porque tem algumas coisas que são tão óbvias dentro de um condomínio, como funcionam, e quando você faz isso, você fica desmoralizado. Eu sei. Mas por isso tem meios, né? Se o síndico está agindo de uma forma abusiva, tem como tirar o síndico do cargo, né? O condômino consegue tirar ele de lá. Né? Fora a porrada. Porrada não, pelo amor de Deus, é preso, hein? Sabe? Não. Mas judicialmente tem como ele perder o cargo de síndico, né? Existem prédios que têm 70% dos apartamentos são alugados, os proprietários nunca vêm, é sempre as mesmas pessoas lá. Então, a turma que domina e aqueles que fazem um papel do sistema, que vão lá para quem fala bem. Tem algumas coisas que não tem como mudar. Verdade, é difícil, né? Difícil, né? Só Verdade. Tchau, gente. Agradeço a todos, tá? Palma para todo mundo, hein?